lá, vamos começar a conversar aqui para explicar aí para os nossos convidados, né? Eu sou Gustavo Zimmermann, sou líder de jovens aqui da Igreja Batista Nacional de Santa Maria. E essa aqui A Isadora. Eu sou a é Isadora, a sou Isadora. líder de mídias da Identidade Jovem e do Adventure. Isso. Então, assim, com a questão da pandemia agora, a gente está tendo que se reinventar, né? Pensar o que fazer, como fazer coisas diferentes. Então, com isso, nós pensamos em criar aí um circuito de lives, né? E assim, a identidade jovem, ela é organizada em equipes de trabalho, certo? E cada equipe tem um líder, algumas têm um vice-líder e uma equipe que eles coordenam. E a ideia é que essas equipes trabalhem dentro da própria identidade jovem. Isso, o que nós queremos fazer é que todo jovem que chega no grupo de jovens, a gente consiga identificar ali quais são os talentos dele, qual é o dom dele, e a gente vem alocar ele em alguma dessas equipes. Essa é a nossa ideia. Então, certo? É, nós pensamos, nós criamos o tal do Team Talk, tá? Que é conversando com as equipes. Então, com isso, a gente está chamando os líderes das equipes e um convidado. E, dentro disso, a gente acha um tema que tem a ver com a equipe. No caso de hoje, nós estamos aqui com a líder da equipe de mídia, certo? E o que nós queremos conversar hoje é responder a pergunta, né? Jesus e a igreja precisam de publicidade? E para isso, nós tivemos a honra aí de poder ter o contato, poder conversar com o André Espíndola, né? O André Espíndola aí, eu lembro que eu comecei a frequentar a igreja em 2001 e naquela época, como eu te falava antes, o Diante do Trono estava tipo, tu não conhecer Diante do Trono era você não ser cristão, né? Se tu dizia ser cristão e não conhecia o Diante do Trono, tu não era cristão, certo? Então, nisso, eu sempre admirei, assim, aquelas superproduções, DVDs, aquela coisa toda que era feita, sabe, aquele negócio gigantesco, assim. E depois de um tempo até, eu fui pastoreado pelo Levi Spíndola, né? Trabalhei com o Mateus, né, e o Samuel, e sempre me falavam, não, porque o mano lá no Diante do Trono, assim, eu falo, um dia tem que conhecer esse cara, né, tio? E aqui, Deus me deu a honra hoje de estar conversando aqui numa live com o André Espíndola, né? Esse cara sou eu, né, André? De quem que você está falando? E o André, cara, o André que ele, de 98 até 2001, ele trabalhou como produtor do Diante do Trono, né? E Então, tem um currículo aqui gigante. Eu vou deixar um pouco para você falar um pouco aí das suas experiências, né? Antes de nós entrarmos na temática propriamente dita. Fala aí, André. bom, boa noite, galera. Tem um pessoal que está aí que eu não conheço, outros são aí, alguns amigos, né? O Levi, o apóstolo Levi, que a gente conhece desde bastante tempo, né, Levi? Ambos éramos solteiros. O Levi já namorava, né? Ah, Sim. já namorava a Nani, então, mas era todo mundo solteiro naquela época. Tem os outros amigos aqui, aí algumas pessoas. Tenho a honra de ter aqui também um amigaço que eu tive a honra de fazer o CD da igreja dele, um CD lindo, pastor Renato, o filho dele está aí. Um discípulo, né, que eu tive a honra também assim, de influenciar um pouco a vida dele, principalmente na carreira técnica, assim, o João. Um amigo mais recente que está lá estudando medicina lá em Buenos Aires. A gente deixa a história da pochete para lá, não vem ao caso. O Rodrigo está aqui também, um cara que sabe tudo de transmissão ao vivo, de lives. É o vídeo Fênix Live ali. Dá um salve aí, cabeção. E legal, boa noite para essa galera, Alessandra.
E aí foram, bom, de 98, né, do início até 2011, quando, com o Sol da Justiça. Então foram 15 anos diante do trono. E aí nesse meio tempo teve André Valadão, teve Nívia, Mariana, Ludmilla, Zaf, e uma porção de coisas. Algumas coisas seculares também. E aí foi. Então, tamo aí. Hoje o que eu mais faço é televisão. Então, estamos no outro ambiente agora. Show de bola. Não, eu já sabia que tu tinha muitas experiências na área, assim, né? Não sabia que era tantas, assim, né? E é legal, assim, quando tu vê os nomes na qual você trabalhou, que isso dá também uma bagagem de experiências, né? Todo esse tempo e as pessoas também, isso é muito legal. Então, André, para a gente conversar um pouco mais na temática aqui, então a pergunta que nós queremos trabalhar aqui é justamente essa. Jesus e a igreja precisam de publicidade? Como é que funciona isso? E nisso a gente vê muitas pessoas, muitos pastores questionando, né? Eu não vou trabalhar de forma não vou montar uma mini agência de publicidade aqui dentro da minha igreja porque eu não sou uma empresa. Há limites para isso. Como é que tu introduz para nós a resposta dessa pergunta? Cara, eu acho assim que é muito assim, Jesus não precisa de publicidade. Isso é um fato. Porque eu até agora, você estava pesquisando, eu achei um texto interessante, onde onde a pessoa fala que Jesus coloca Jesus como o maior comunicador da história. Se você pensar que ele foram 3 anos de ministério numa época onde não tinha jornal, onde não tinha televisão, onde não tinha Instagram, onde não tinha Facebook, não tinha Twitter, não tinha live, não tinha pandemia, pelo menos essa aqui, não estava todo mundo em casa fazendo live até assim, ninguém mais aguentar fazer live. E a mensagem de Jesus se espalhou. E ele fala que, e ainda tem o texto que ele fala assim, que céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Então, assim, o fato é que Jesus não precisa de publicidade. Isso, ponto. Agora, aí a gente precisa entender, assim, também, o que Jesus fez nisso aí, porque ele se comunicou, ele chegava numa cidade, as pessoas estavam sabendo que ele estava chegando lá. Aí a gente tem casos, milagres, onde ele disse assim, olha, vai ser curado, não fala nada com ninguém. Teve outros casos que ele vai lá e anuncia o que aconteceu com você, fala com a sua família, fala para os seus amigos o que aconteceu para você. Então isso é uma forma de divulgação. E aí a gente tem um ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Como é que a gente prega o evangelho para toda criatura? Aí a gente tem um outro lado da moeda, que se a gente usar as ferramentas que nós temos, e aí, assim, a publicidade, a forma da gente publicar isso, e hoje está muito mais fácil do que há 20 anos atrás, e muito mais fácil do que na época de Jesus, porque a gente chega aqui, a gente precisa ter uma conexão com a internet, a gente abre um aplicativo, a gente posta ali e a gente está visível para o mundo inteiro. Né? Basta as nossas conexões, o nosso network, para ver a quantidade de pessoas que poderiam estar vendo isso. Então hoje, se a gente tivesse aqui, eu tenho 10 milhões de seguidores, o Identidade J tem 25 milhões de seguidores,
a nossa live teria 1 milhão de pessoas assistindo. Então, tudo, sabe, facilmente, com basicamente pouquíssimos recursos. A gente pode fazer isso com um celular. Então, hoje está muito mais fácil de a gente fazer isso ecoar mais longe. Então, eu acho que a gente tem, assim, a gente tem as ferramentas e a gente precisa usá-las com muita sabedoria, com muito cuidado. Explica para nós, eu acho que essa definição de termos, né, ela pode nos ajudar melhor na compreensão. Explica para nós qual que é a diferença entre publicidade, propaganda e marketing. Qual que é a diferença entre isso? Cara, assim, se a gente buscar no dicionário, na Wikipédia, que é um dicionário, uma enciclopédia aberta, a gente vai achar que as definições de publicidade e de propaganda são muito semelhantes. Né? Aí você pode vai ler que a publicidade é a arte, ciência e técnica de tornar conhecido nos seus melhores aspectos para obter aceitação do público. Divulgação de matéria jornalística gerada por encomenda de uma empresa, ou a propaganda em cima, difusão. E a propaganda, sabe, a publicidade e a propaganda estão muito ligadas. E eu entendo o marketing como um guarda-chuva do qual a publicidade e a propaganda fazem parte dela. Eu entendo o marketing como um conjunto de ações. Né? As estratégias que você vai fazer para fazer essa difusão. Então, hoje, quando você fala do marketing pessoal, você está falando de um monte de coisas. É o jeito de você se vestir, é a sua oratória, é você entender qual que é o perfil do público que vai receber essa propaganda. Eu acho que esse termo difusão, ele é bem apropriado. Então, eu acho que são mais ou menos por aí. A gente tem publicidade e propaganda, que são o ato em si, e o marketing, que é um grande guarda-chuva aqui, que faz parte assim, do conjunto de planejamento de ações. Sim. Tá, então, dentro desses conceitos, você falou ali que Jesus ele não precisa de publicidade, mas ele faz publicidade. O que você me diz? Se é esse ponto que você colocou, né? Não, é porque assim, tem algumas coisas que a gente vai, assim, são conceitos muito abrangentes, são conceitos teológicos, filosóficos. Jesus, teoricamente, não precisaria de nós para pregar o Evangelho. Os anjos poderiam fazer isso. Mas Jesus deu essa missão para nós, para eu, você, para a igreja hoje, e ir pelo mundo e pregar o Evangelho. Então, então no sentido de eu entender o poder de Jesus, né, o poder da Trindade que está em Deus, Jesus e o Espírito Santo, ele é todo poderoso, ele é autossuficiente e ele pode fazer o que ele quiser. Sim. Né? Então, assim, Jesus, se você disser assim, Jesus precisa da publicidade? Não. Porque Jesus precisa de mim? A coisa poderia dizer assim, precisar? Não. Mas a relação é outra, é o amor. Né? É o amor que ele teve por mim para dar a vida dele por mim. Então, assim, é uma relação diferente. Então, nesse aspecto, eu entendendo Jesus como Deus, ele é autossuficiente, ele é poderoso, ele não precisa. Mas aí, de novo, a gente volta com aquela situação. Nós estamos falando da missão da igreja, da nossa missão de pregar o Evangelho. Essa missão, a gente precisa usar ela, a gente precisa usar
de todas as ferramentas que sejam lícitas, que sejam sejam morais, sejam coisas boas, saudáveis, para fazer que o evangelho seja pregado. Então é lógico, isso não significa que eu usar de todas as ferramentas, isso não dá o direito de mentir, de enganar, manipular, usar de fake news, isso não. Né? Nós estamos falando daquilo que é saudável, daquilo que é honesto, daquilo que é verdadeiro. Né? E aí a gente lançar a mão disso. E em termos disso, hoje, quando a gente fala em publicidade, e aí voltando lá, quando você falou, porque lá em 2001, quando você converteu, em 2001, a gente já estava gravando Preciso de Ti. A gente estava gravando Preciso de Ti. Então, você imagina, para gravar o Preciso de Ti, a forma de a gente divulgar isso e ter 200 mil pessoas dentro do estádio, fora do estádio, do Mineirão, a forma para a gente ter esse povo todo lá era pagar propaganda na televisão. Hoje em dia, você faz um evento desses, você é capaz de fazer um evento desses sem pagar uma mídia em televisão. Você é capaz de divulgar esse evento todo em mídias sociais. Então, isso mudou completamente. A forma de você comunicar com as pessoas, de você poder espalhar a informação e as notícias, elas são diferentes. Hoje são mais acessíveis. Hoje todo mundo tem acesso. Com isso, também, e a gente está vivendo isso, né, na nossa realidade dessa pandemia do coronavírus, a gente também tem muita informação que a gente já não sabe mais o que é verdade, o que é meia verdade, já está mais difícil, porque começa a pipocar de tudo, justamente pela facilidade de acesso. Então é capaz de você chegar lá e dizer assim, o André é careca. O André não é careca, mas assim, quem não conhece o André vai aceitar que ele é careca até ir buscar essa informação. Mas está lá, qualquer um pode chegar e falar isso, e as redes sociais e a internet está aberta e aceita isso. Então, nesse aspecto da missão da igreja é que eu acho que a questão assim, do marketing e de você fazer a difusão dessa mensagem do evangelho, é que aí entra um aspecto de a gente lançar a mão de estratégias de marketing, de publicidade. E aí, assim, isso é uma opinião pessoal, né? Como você começou, como você introduziu o assunto, tem muita gente que não concorda, que tem a visão de que não é. E assim, eu respeito, né? E a gente poderia ficar numa discussão de alguém que aceita e de alguém que não aceita. A gente pode ficar assim ad eterno discutindo isso sem a gente chegar a uma conclusão em comum. Sim. Eu peguei aqui, ver se eu compreendi certo o que você falou. Então, entendemos que, de fato, né, o Deus ele é imanente, né, é autossuficiente, é totalmente aquela existência sem nenhuma causa primária e tal. Ele é a causa primária. Então, Deus não precisa. Mas a publicidade, a propaganda, o marketing são ferramentas que nós temos para que nós possamos cumprir aquilo que ele nos deixou fazer. Assim como Paulo, por exemplo, em alguns textos, como Romanos 12 e 1 Pedro 4, que ele pega e dá, ou 2 Pedro 4, não me recordo, ele dá uma lista de uma espécie de dons naturais. Ele fala sobre administrador,
ele fala sobre o que ensina, ele fala sobre o que tem dom de socorro. E nessas duas listas, ele fala como eu devo usar esses dons. Então, o que eu estou entendendo aqui é que a publicidade, ela pode ser daqui a pouco um dom e tem uma forma correta de usar ela, né? Pegando o que Paulo fala, vamos usar isso de maneira excelente e de maneira que louve a Deus. Sempre. Entendeu? Sempre. Eu acho que tudo aquilo que a gente precisa fazer, a gente precisa, primeiro, tudo aquilo que nós fazemos, nós temos que fazer para a glória de Deus. Sim. Isso é um ponto que todos nós concordamos, né? E dentro disso, a gente tem que fazer, se a gente vai fazer isso para a glória de Deus, isso significa assim, que se nós amamos o Senhor, se nós reconhecemos, entende assim, a grandeza do sacrifício de Jesus por nós na cruz, a grandeza do amor de Jesus por nós, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar para o Senhor o nosso melhor. Então nós vamos fazer com excelência. Davi fala de tanger com arte. Né? Tanger com arte quer dizer assim, é tocar, é cantar, é fazer assim, o que a gente faz por louvor do Senhor, fazer com excelência, fazer bem feito. Então, o que prega, o pregador, ele vai se preparar para exercer o ministério dele. No meu caso, assim, a pessoa que trabalha no som, que está envolvido na mídia, é fazer com o melhor que ele pode fazer. É se preparar, é se informar, estudar e fazer da melhor forma possível. Então, tudo a gente tem que fazer com excelência. E aí isso tem muitas nuances, tem muitas características, que é o estudar, que é assim, estar atualizado com as ferramentas para isso. Então, o que eu vou fazer? A melhor forma de me posicionar, a melhor forma de me comunicar. Não adianta nada eu assim, querer me comunicar com a geração dos meus filhos. É distante. Entendeu? Assim, se então, eu tô falando com o Daniel e com o Lucas, assim, pô, pai, não é mais assim. Não é mais assim que se fala. A gíria já não é mais essa. Você está por fora. Então, eu preciso conhecer o que eles estão falando. A forma como se fala. Eu me lembro que alguns anos atrás eu estava trabalhando e aí eu ouvi alguém falando assim, ó, se pá, eu vou ali. Eu disse, caramba, se pá, o que é isso? Se pá, e fui lá, e aí cheguei em casa, que se pá, que kkkk. Aí você vai, e aí assim, tudo bem, e aí descobriu o que era se pá, mas e o resto do vocabulário? Então, para eu comunicar com essa turma, eu preciso entender o que é isso. E aí que entra o marketing. Porque o marketing vai estudar essa coisa da faixa etária, vai entender, vai falar dessa coisa vai estudar essa questão do vocabulário, de como que você comunica para que a pessoa te entenda. Porque se eu chegar lá e for fazer alguma coisa, eu quero me comunicar com a meninada de 12, de 13, até 15 anos, e eu vou chegar assim, porventura saberia você? Eles vão ficar olhando assim, caramba, o que é isso? Então a forma é muito mais dinâmica, muito mais rápida, é tudo diferente. Então eu preciso entender isso aí e preparar alguma coisa, um conteúdo, para que aquela pessoa que eu quero atingir saiba me ouvir. E aí tem algumas coisas que eu acho, no meu entendimento, que tem algumas coisas que a gente não pode se vender. Entendeu? Então eu acho assim, você precisa entender
você precisa entender qual que é a cultura dessa moçada, você precisa entender como que você se comunica com eles. Então, eu estou falando dos adolescentes, mas eu precisaria saber como que eu me comunico com pessoas mais velhas, pessoas de uma classe social diferente, pessoas de um determinado nível de estudo. Então, são várias coisas. Eu preciso entender qual que é a melhor forma de me comunicar para que esse grande grupo todo me entenda, mas sem eu perder a essência daquilo que eu estou comunicando, e no caso aqui, sem eu perder a essência do Evangelho, né? Não me vender nos valores, não me comprometer ou me corromper, porque eu quero comunicar com essas pessoas a qualquer custo. Então, essa linha, que é muito tênue, que é muito delicada, eu preciso ter cuidado com ela para eu não me perder. Porque senão, aí eu tenho que concordar com aquele que acha que a igreja não deve fazer publicidade, é que se eu não conseguir achar esse caminho, aí é melhor eu não fazer. Uma das coisas que eu li sobre comunicação é que só há comunicação quando há compreensão, né? E a gente às vezes para nisso na questão do evangelho, que a gente vai lá e só fala e não garante que a pessoa entendeu, porque para a pessoa poder ter a escolha, ter o livre de dizer sim ou não, ela precisa entender, né? Então acho que isso que tu falou entra muito no ponto de que a gente precisa saber comunicar. Às vezes não é mudar a essência, mas é mudar a forma que tu vai falar, a forma que a pessoa vai conseguir captar aquilo, né? Porque tudo é uma questão assim de... primeiro é o que você vai comunicar. Você acredita naquilo? Aquilo faz sentido para você? Sim, lógico, nós estamos falando da Bíblia, nós estamos falando do Evangelho, de que Jesus veio ao mundo para morrer na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou 3 dias depois para nos garantir vida, para que a gente tivesse acesso ao Pai, para que a gente tivesse perdão dos nossos pecados, e que a gente tivesse garantia da vida eterna. Então, para eu poder, sabe, comunicar isso de uma forma que a pessoa do outro lado entenda, primeiro isso tem que fazer sentido para mim, tem que ser verdade para mim. A segunda coisa, isso tem que me mover, isso tem que ser apaixonante, porque às vezes você chega e você conversa com uma pessoa, eu acho que talvez esteja mais ou menos no momento da Isadora, aquela coisa assim de definição de profissão, de futuro, essas coisas todas. Você vai começar, que eu passei agora, pouco tempo também dentro de casa com o Daniel, aquela questão da definição, de buscar a profissão, o que eu vou fazer a minha vida inteira. É uma responsa, é uma decisão difícil. E daí ele vai pesquisar, vai pensar nas mais diversas profissões, vai conversar com muita gente, e daí você vai conversar com algumas pessoas, então você vai conversar com o engenheiro. Aí você vai conversar com o engenheiro e o cara vai dizer, engenharia é legal, mas é um ramo muito difícil, não, tá todo mundo desempregado, né? Os engenheiros estão tudo trabalhando de Uber. Aí você vai sair dali o quê? O que ele comunicou para você? Não faça engenharia. Esqueça engenharia. Aí, de repente, você vai conversar com outro cara lá que ele vamos pensar numa profissão assim que seja muito complicada. O cara que é veterinário. Aí o cara chega assim, fulano, o que você acha da veterinária? Nossa, veterinária é uma coisa fantástica. Nossa, impressionante, não tem nada melhor do que você trabalhar com os animais. Isso te dá muita satisfação, isso traz assim muita alegria, muita vida para você, te traz retorno financeiro. Você vai sair dali, assim, se você precisasse daquelas 2 comunicações para definir sua vida, você vai fazer veterinária. Por quê? Porque ele tem, aquilo está latente nele, aquilo assim, move ele. A paixão,
o amor que ele tem, que ele comunica, faz a diferença. Então, quando tem algumas... todo mundo deve ter na sua mente alguma propaganda que em alguma fase da vida, seja recente ou seja muito longínqua, não esquece dela. Lembrei agora da minha. O tempo passa, o tempo voa. Nossa, eu tô meio... É velho, né, cara? Lembrei agora. Uma musiquinha. Então, assim, por causa da música, o negócio foi bem feito, o negócio foi bem pensado. E, assim, uma ideia dessas, genial, você pode ter certeza que ela é fruto de uma cabeça, de uma equipe apaixonada. Entendeu? Porque ninguém gera alguma coisa assim que fica. O banco não existe mais. Passou? O banco já virou milhares, assim. Mas a musiquinha ficou. Entendeu? Então isso é que eu acho que é importante. Tu deu muitos conceitos assim que eu achei bem legais. Mas ao mesmo tempo me parecer com um vendedor, porque um vendedor de alto desempenho vai ter esses compromissos, né? Eu posso dizer, tô tentando aqui empurrar para esse lado, né? Que de alguma forma a gente vende, não nesse intuito de nós gerar lucro para nós, né? Porque um vendedor, por exemplo, de uma loja, ele está vendendo, ele não está gerando lucro para ele. Ele tem o salário dele, né? Alguns vão trabalhar por comissão. E nós também, em Jó, fala que nós somos como trabalhadores contratados. Tem essa analogia, certo? E, e, e nessa ideia de sermos apaixonados pelo aquilo que estamos propagando, apaixonados pela ideia, né? Que é o que o vendedor tem que ter. Ele tem que ser apaixonado pela ideia, ele tem que conhecer o produto que ele está vendendo. Eu não tenho como falar de Jesus, falar do que Jesus faz, se eu não estou experimentando isso. Será que eu não posso fazer essa analogia que o cristão ele é como um vendedor? A realidade é o seguinte: a pessoa sempre vai achar uma forma de trazer uma crítica. E a gente precisa... Uma das condições de nós crescermos é nós analisarmos essas críticas, corrigi-las. Se a gente achar mesmo ali que aquilo foi uma crítica, algo que eu preciso corrigir, ou se aquilo ali é uma crítica que está tentando me derrubar. Então eu preciso analisar, será que a minha temática, será que o meu approach nesse marketing, nessa divulgação do evangelho que eu estou fazendo, ela está muito vendedora e assim, eu estou querendo vender alguma coisa? Porque isso que eu preciso ter, essa é a história que eu digo assim, de eu não me vender. Eu tenho que ter o cuidado para não me vender, eu tenho cuidado para não passar do ponto daquilo que as mídias sociais, aquilo que a internet, aquilo que o marketing pode me ajudar a proclamar o evangelho. E aí, vamos lá, a gente tem o Instagram. E aí eu tenho meu perfil no Instagram, a Identidade J tem o seu perfil no Instagram também. A forma como nós passamos a nos postar dentro desse perfil é que vai dizer como nós estamos, se nós estamos sendo coerentes ou se nós estamos sendo exagerados, se nós estamos tentando vender uma coisa, parecer aquele papo chato de vendedor. Porque às vezes é isso que as pessoas falam, assim, que quando a gente vem e fala de Jesus, parece uma coisa tão utópica. A gente falar dessa mensagem do Evangelho, ele soa tão uma coisa assim tão distante que ele diz assim, isso é papo de vendedor.
Então, aí que vem esse cuidado que a gente tem que ter. E esse amor por aquilo que nós experimentamos com o Evangelho, que o Evangelho significa para nós, para que a gente possa comunicar ele com muita clareza e de uma forma que ele não seja forçado. Né? E isso é uma das coisas que a gente vê, e principalmente essa coisa do vendedor, eu acho que ela está muito ligada ao financeiro. E esse eu acho que é um ponto muito, assim, um ponto de muito cuidado que a gente tem que ter. Porque a igreja, para poder fazer os seus movimentos, para funcionar, ela precisa dos recursos financeiros. Agora, a igreja também precisa ter a consciência e a confiança de que Deus é que gera esses recursos financeiros. Então, eu tenho que cuidar para não ser excessivo sabe, na forma de buscar esses recursos. E aí tem muitas coisas que a gente já viu nas mídias, entendeu? Algumas situações parecidas com aquela que Jesus entra no templo e que os caras estão vendendo de tudo lá dentro do templo, que Jesus chega lá e mete o pé nas mesas, tudo, derruba tudo. Então, a gente já viu algumas situações assim, a gente já presenciou, já soube, sabe? E aí, cada um defende o seu conceito naquilo, no porquê faz, no porquê fez. Eu posso condenar, né? Eu posso julgar isso de alguma forma, ter a minha opinião com respeito a isso, mas eu acho que, acima de tudo, a gente precisa ter esse cuidado de não parecer esse papo de vendedor e, acima de tudo, uma conversa fiada. Porque, na realidade, quando a gente fica esse papo de vendedor, a gente está sempre dando a conotação de que é um papo furado, né? Essa é a realidade. Pode ser uma aparência do mal, essa forma na qual eu me apresento. Como assim? A forma, como você falou aí, né, de não aparecer tão comprometido com o ramo mercadológico, né? Então, me mostrar dessa forma pode ser uma aparência do mal. Sabe, é como se eu chegasse, eu vou dar uma exagerada, entendeu? Eu vou chegar agora comunicando assim, olha só, vem para minha igreja porque a gente está fazendo uma liquidação aqui no dízimo, o dízimo aqui não é 10%, é só 5%. E se você aceitar Jesus hoje, você vai ter um lugar na primeira fila do céu. Entendeu? Aí, assim, é um exemplo caricato, eu nunca ouvi isso, entendeu? Claro, eu tô exagerando, eu não tô falando de alguma coisa que eu já ouvi, não, nada disso. Eu tô exagerando, chutando o balde aqui. Muito embora essa coisa de vender indulgência, isso aqui tudo foi a causa de Lutero ter rompido com a igreja romana. Né? Então, esse é o tipo de cuidado que eu estou falando dessa coisa do vendedor, da gente vender uma coisa que não sabe. Sim. Né? Então, assim, o dízimo é um mandamento, é outra situação. Ele é uma ordenança bíblica, é uma coisa que está na Bíblia. E aí, então, assim, não tem essa coisa do, não, na minha igreja é mais barato. Não é isso. Não seria isso, entendeu? E eu não posso vender uma coisa que também, que é o lugar no céu, que é uma coisa que Deus dá de graça, né? Que é a graça do Senhor.
Entra numa questão de manipular a mensagem, né? Daí para tentar ter mais membros. E acho que isso também visa muito a questão da glória para a própria igreja, para a própria instituição. Minha igreja tem os cultos sempre cheios. Fazer uma doutrina dessa forma, assim, né? De manipular para tentar achar mais membros, acredito que não é um uso totalmente antiético e antibíblico do marketing, né? Basicamente a essência das redes sociais. Mas assim, ó, criando um cenário aqui, uma igreja, por exemplo, que ela tem poucos membros, certo? E essa igreja, ela decide, também não estou citando ninguém, só criando uma situação, e que tu me diria dessa situação, tá? Não conheço ninguém assim, é a situação realmente estamos criando aqui, né? Já bem claro. Então, vamos dizer assim, que esse pastor, ele reúne daqui a pouco alguns membros e fala assim, ó, precisamos de mais membros para a igreja, precisamos atrair pessoas para cá. Então, o que a gente pode fazer, vendo que as redes sociais, tá aí o Bolsonaro foi eleito, né, com o celular na mão, né? Então, como a gente pode, através das redes sociais, trazer mais pessoas para a igreja? Lançar mão dessa estratégia, pegar essa estratégia, não seria um ponto, quem sabe, de vendedor? Ou há uma possibilidade dentro disso? Então, de novo, nós vamos fazer uma questão de direção. É uma questão de foco do que você vai fazer. Então, por exemplo, eu usar as redes sociais, sabe? A gente precisa ter mais membros aqui, beleza. Aí vamos lá. Eu quero ter mais membros porque eu preciso ter mais dinheiro, ou eu quero ter mais membros na igreja porque eu quero honrar e obedecer o que Jesus mandou lá, sabe? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, aonde que eu estou? Se eu quero atrair mais gente para a igreja porque eu entendo que é a nossa obrigação de ir pregar o evangelho a toda criatura, beleza. Eu acho que nós estamos no lugar certo. Agora, se o meu objetivo é encher a igreja porque eu preciso de mais dinheiro, eu acho que a gente tem uma distorção naquilo que a gente naquilo que a gente entende de evangelho. Sim. Entendeu? Assim, eu acho que esse não é o chamado da igreja. E aí, caramba, eu não sei, alguns anos atrás tinha um WhatsApp rolando que era uma foto de um anúncio, e aí eu não sei se era verdade isso ou não, mas infelizmente eu imagino que talvez tenha sido verdade, de alguém vendendo uma igreja. Vendendo uma igreja com tantos membros e com X reais ou dólares, eu não me lembro o que era agora, de arrecadação. Sabe? Não tem o que falar. Entendeu? Assim, aí não tá certo. Então, eu acho que, assim, qual é o nosso chamado? Qual que é o chamado da igreja? É ganhar esse mundo, tirar esse mundo das trevas, tirar esse mundo da morte, não querer que as pessoas vão para o inferno, ou eu quero fazer fama e fazer dinheiro. Porque se for para fazer fama e fazer dinheiro, gente, assim, tá mais fácil ser criativo, ir pro Instagram e gravar vídeos lá horas e horas e horas a fundo, fazer milhares de seguidores e conseguir monetizar isso de uma forma que ela vai lá. Eu agora tenho tantos seguidores que eu vou fazer um post assim, ganhei 100 mil reais por causa desse post.
Eu me lembro que uma vez eu estava gravando um programa de televisão e o cara que apresentava esse programa de televisão, ele tinha um ator global, tinha milhares de seguidores, e aí a gente estava gravando na época que tinha o Salão do Automóvel em São Paulo. E aí ele foi um dia, saiu do Rio de Janeiro, onde a gente estava gravando, para ir no Salão do Automóvel, ficar um dia, fazer uma aparição lá, uma ação qualquer no stand de uma montadora e voltar para a gente continuar gravando o nosso programa de televisão. E para isso ele ganhou uma caminhonete. Por algumas horas de trabalho. Entendeu? Então, assim, eu acho que é mais honesto isso do que usar a igreja e o chamado da igreja da forma errada. Não sei se responde Sim. a pergunta de você. Aqui a Pamela, que é publicitária, né, largou para nós bem assim, ó. O ponto é a intenção barra coração. Podemos pregar o evangelho para nos gloriarmos ou realmente cumprir a nossa missão. A publicidade e a igreja andam no mesmo caminho. Qual a intenção? Até agora me recordo um termo no hebraico que é o kavaná, né? Que é o que Deus nos se preocupa com justamente isso, com a intenção do coração. Eu acho que de tudo isso é a chave, né? Que a Pamela, do que você falou, do que a Pamela falou, que o que está me movimentando a fazer aquilo. Né? É porque, assim, o que acontece é que a palavra publicidade ela é tão banalizada Sim. que ela fica difícil. Então, quer dizer assim, eu vou fazer a publicidade do evangelho. E ela tem uma conotação... Pejorativa? ela tem uma conotação pejorativa, promíscua. Sim. Mas, na realidade, o que a gente está falando, assim, a propagação do evangelho, a gente usa a palavra propagação, que ela tem a mesma conotação de publicidade, de difusão. Então, eu preciso entender o sentido das coisas. E aí, assim, a intenção do meu coração, ela precisa ser sincera. Por exemplo, em muitos anos de estrada com Diante do Trono, a gente também tem muitas histórias, a gente viu muitas coisas. E a gente viu nessas coisas, assim, nesses eventos, muita gente, porque a gente chegava lá, a gente fez uma gravação que tinha 200 mil pessoas, a gente fez uma outra gravação que tinha 1 milhão de pessoas. Acabou de entrar um amigo meu aqui que a gente fez, não foi com Diante do Trono, mas a gente fez um evento para 1 milhão de pessoas e não deu 10 mil pessoas. O Tuca está aqui, o Tuca não estava no evento, mas era o equipamento dele que estava lá, ele deve lembrar disso. Mas o que aconteceu? Teve uma confusão nesse evento. Algumas lideranças locais ficaram enciumadas e não quiseram apoiar o pastor que veio de fora do país para pregar o evangelho. E o pastor que veio de fora do país, ele tinha a intenção única de pregar o evangelho para as pessoas que não conheciam Jesus. E ele queria pregar o evangelho e ele chamou as igrejas, olha, e as pessoas que aceitarem a Jesus, vocês vão cuidar. E aí, assim, a gente montou uma estrutura para 1 milhão de pessoas e não tinha ninguém. O pregador veio com a intenção certa. Ele tinha a intenção certa, fez tudo certinho. Agora, teve um assessor de um pastor muito conhecido, que sentado na mesa do restaurante comigo, disse assim, ele precisa entender que aqui é diferente. Se ele der uma grana aqui pra gente, a gente resolve tudo. Você está entendendo? Então, a intenção do coração ela precisa ser verdadeira e ela não pode perder a essência.
Então, quando eu vou assim, eu quero usar os meios de marketing, eu vou usar essa live para falar a verdade. Eu estou com a intenção correta, eu estou usando a ferramenta para isso, a ferramenta adequada, então tá tudo certo. Agora, se eu vou chegar aqui e vou, sabe, vou inventar agora um monte de mentira, eu tenho uma intenção escusa, vou contar um monte de história aqui que não é verdade, para eu ficar bem na foto, para eu ganhar mais seguidores no Instagram, para eu poder fazer mais dinheiro no final das contas, aí tá tudo errado, entendeu? Aí isso não é certo. Então a questão da gente usar de estratégias de marketing e usar da publicidade enquanto difusão, enquanto propagação, para eu poder comunicar a mensagem do evangelho, aí isso é legal, entendeu? Assim, isso é a intenção pura e é a intenção válida daquilo que a gente está discutindo aqui. Então, acho que realmente essa ideia da intenção do coração, que é uma sondagem que a pessoa, muitas vezes só a pessoa vai conseguir fazer, né? E o Senhor, né? Então, claro que eu acho que alguns trejeitos, alguns tipos de fruto aí também podem, né? Alguns comportamentos que se repetem, né? Também podem sinalizar alguma coisa. Mas achei muito interessante essa questão de fato, essa análise do coração, da intenção dele, o que se quer alcançar, qual que é a iniciativa, qual que é o plano. É, é, para tudo que a gente vai fazer, a gente precisa ter, a gente precisa ter objetivos, né? Então, a gente cria uma empresa, a gente cria uma igreja, então nós precisamos ter objetivos, metas, padrões e caminhar na direção deles, entende? E acima de tudo, a gente elenca valores, a missão da empresa, a missão da igreja, e aí a gente precisa ser fiel a essas coisas que a gente criou, né? Então, e principalmente quando a gente está falando de igrejas, a gente tem uma missão que é uma missão de Deus para a igreja, que quando Jesus falou lá com Pedro que sobre essa pedra que ficaria a minha igreja. Então a gente tem esses valores e a gente precisa ser fiéis a esses valores, que são os valores de Deus, né? Então é isso que eu falo, que a gente não pode abrir mão, né, dessas coisas. Nós não podemos nos perder daquilo que Deus nos chamou para fazer, do chamado da igreja, da missão da igreja. Sim. E uma vez eu vi, achei muito interessante, eu só não me recordo quem fez esse comentário, que quando a Bíblia fala de que todo olho verá Jesus vindo, né, descendo, isso a pessoa citou que isso seria pela própria internet, né? Hoje, algo que acontece, tu consegue espalhar essa informação, esse vídeo, esse acontecimento rapidamente nos quatro cantos da Terra, né? O que tu acha dessa ideia? Cara, eu não sei. Eu não sei, eu acho que pode ser assim, como um cara de tecnologia, isso aqui tudo, assim, é lógico que pode ser isso. Agora também, para ser uma coisa absolutamente literal, para Jesus descer dos ares, de uma forma que todo mundo veja, como uma coisa assim completamente nova, uma tecnologia totalmente nova, totalmente diferente, que ninguém jamais imaginou. Pode, entendeu? Sim. E aí eu fico pensando,
em João, na Ilha de Patos, vendo tudo isso. Na minha cabeça, hoje, eu imaginaria João sentado com óculos de realidade virtual, vendo a coisa toda. Mas não era assim. Não foi. Então, assim, imagina que tudo que ele viu que é power, que é punk, pesado, difícil sabe, a igreja tem milhares já, assim, milhares de anos estudando isso, e ele é pesado, ele é controverso, ele é denso. E ele estava lá, ele viu tudo isso. E ele não tinha internet, não tinha realidade virtual, mas a visão que Deus deu para ele era um troço melhor do que a realidade virtual, melhor do que o óculos VR da Samsung. Então, o negócio, sabe, como Deus vai fazer, eu não sei o que ele vai usar, mas que vai ser joia, vai. Sim. Se for um painel de LED, vai ser o melhor do mundo. Se for na internet, Alta tecnologia. vai ser a mais rápida velocidade de conexão que se possa imaginar. Entendeu? E se ele vier nos ares, vai ser de uma forma que todo mundo, seja o fuso horário que for, vai ver com a mesma nitidez, com a mesma clareza. High definition. Para não ter Legal. dúvida. Sim. E agora a gente está tendo, até estava estudando uma igreja, né, um ministério aí, que ele é 100% online. Nessa questão da tua visão dessas igrejas que migram para 100% online, o que você acha disso? Cara, o que eu acho? É tudo uma questão de foco. Como que essa pessoa vai trabalhar? Porque assim, algum contato real, verdadeiro, as pessoas precisam ter. Né? A gente está. Eu entendo que durante essa pandemia a gente está descobrindo uma forma nova. A igreja, de uma forma muito mais sistemática, descobriu que ela pode sim funcionar online, mas não substitui sabe, não substitui o presencial. E eu acho assim que quando Davi fala assim, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, eu acho que ali tem um sentido literal também que é importante, sabe? Por mais que alguém possa dizer assim, você é antiquado, você é careta, entendeu? Assim, isso significa você ligar um telefone, um computador e participar de uma live. Sim, também. Mas eu penso que o formato o presencial da igreja, o estar junto de outras pessoas no físico ali, eu acho que isso é importante, eu acho que isso não é substituível. Eu acho que as duas coisas andam juntas, se complementam, entendeu? Mas sem ser um motivo assim como esse de força maior, como o que a gente está vivendo, eu não vejo assim o porquê de você não reunir, porque tem gente que está excluída hoje sim da igreja. Ainda existem pessoas no nosso país que não têm acesso à internet. E existem pessoas de mais idade que têm dificuldade com, com tecnologia que não conseguem acessar. E aí elas estão em casa desamparadas. Né? Então, eu acho que essas coisas ainda não são assim, substituíveis. Eu acho que. Mas é uma visão de cada um, entendeu? Uma igreja que funciona 100% online isso aí é de um para um. Sim.
Acho interessante a gente ver a internet como um suporte para a igreja, né? Como algo que ela pode usar, mas não substitui aconselhamento, discipulado, tá Não, perto ali. não. Que é essencialmente presencial, né? É. Porque você ainda tem limitações, né? Tem algumas coisas que a internet facilita. Então, vocês estão aí em Santa Maria, eu estou aqui em São José dos Campos. A gente está a mais de 1.000 quilômetros de distância. E a gente consegue fazer essa reunião, a gente consegue fazer esse bate-papo facilmente, joia. O presencial nos dificultaria, seria muito mais caro, entendeu? Teria que ser uma viagem para ir, uma viagem para cá, para a gente poder fazer isso de forma presencial. Ponto para a internet. A gente conseguiu romper essa barreira distância, custo de uma forma bem eficiente. Só que tem determinadas coisas que a gente ainda não perde. A capacidade de ter muitas pessoas, a capacidade de ser totalmente inclusivo e assim, de repente, se der agora um temporal aqui ou aí, a gente pode ficar sem energia e daí acabou. Se a gente está num prédio, numa igreja, acabou a energia, beleza. Você vai dizer assim, mas o culto acabou também. Não necessariamente, a gente ainda consegue, vai falar mais alto, as pessoas ainda conseguem se comunicar. Você vai lá, vai ter ainda. Hoje a gente vai ter luzes de emergência, as pessoas vão acender a lanterna do seu celular e alguns mais roots vão ter lá as velas guardadinhas, vão acender as velas, vão terminar o culto à luz de velas e a gente consegue continuar. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia ela faz coisas fantásticas, ela com uma coisinha, acabou a bateria do celular, a internet caiu. Eu me lembro que a gente passou aqui por uma igreja aqui em São José dos Campos, que eu dei uma consultoria para eles durante algum tempo, instalei os sistemas de som, de mídia deles lá, tudo. E teve um acidente na Dutra que rompeu as fibras que passavam de comunicação que fazia o serviço de internet de boa parte das empresas de São José dos Campos. Não tinha o que fazer. Não era uma manutenção fácil. Rompeu a fibra, não foi da igreja, rompeu a fibra que vinha para a cidade. Boa parte da cidade ficou sem internet. Aquele dia, e isso aconteceu numa época que a gente estava fazendo uma conferência grande, cheia de convidados de fora, tudo. E aquele dia não teve transmissão. Então, se você é 100% online e acontece uma coisa dessa, E aí? beleza, mas eu posso ter uma redundância de um modem 4G. Talvez funcione, talvez não. Até a própria Google, eu lembro, eu tava um dia da entrega do meu TCC, 2000 e- 2012 isso. E, e a coordenação adiou as entregas do TCC porque a Google saiu fora do ar um dia inteiro. Um dia inteiro a Google ficou fora do ar. Imagina o pânico. Quando o WhatsApp, lembra do WhatsApp, saiu fora do ar? Meu Deus, a galera enlouqueceu. Agora imagina se nesse tempo que nós estamos vivendo, se tiver um dia de colapso na internet no mundo inteiro. Olha, As pessoas não se... Acabou. Aí é o seguinte, amigo. No outro dia não tem mais isolamento social. Acabou. Porque assim, não vai ter governo, não vai ter ninguém que vai conseguir segurar todo mundo em casa. Porque acabou o trabalho home office,
acabou o entretenimento das crianças que não tem escola, que não tem o que fazer, de quem não tem que trabalhar, mas precisa ficar preso dentro de casa e precisa distrair de alguma forma. Então, assim, se a gente tivesse um dia de colapso de internet no mundo inteiro, no meio dessa pandemia, no outro dia estava resolvida a questão se vamos voltar ou se não vamos voltar. Entendeu? É verdade. E agora me vem uma coisa na cabeça, né? Que é um termo que, uma fala que muito recorrente, assim, o pessoal tem. E eu sou administrador, né? Então, às vezes eu tenho umas coisas que eu ouço assim que eu fico meio, né, do tipo assim, ó, ah, igreja não é placa, né? Igreja não tem que ter placa. Eu vejo que às vezes a própria pessoa que fala, ela não compreende muito bem o que ela está falando. O que tu me fala assim, ó, para nós aqui sobre a importância da igreja? Isso faz parte da publicidade, né, da propaganda, né? A igreja tem um nome que comunique, né? Às vezes, se for na internet aí, a gente vai encontrar, às vezes, até os nomes da igreja engraçado, né? Igreja Cuspe de Cristo, Igreja Jesus foi ali já volta, Maçã Verde, tem uns nomes bem engraçados e são reais, né? Coice no Capeta. Então, qual é a importância da igreja, assim, ela ter um nome que comunique, ela ter, se há uma importância dela ter uma marca, dela ter uma identidade visual, dela ter, do, que tu elencaria como um kit básico, assim, aonde a igreja precisa ter isso aí, seria importante que ela tivesse, como ela pode começar nesse kit básico? Cara, o que eu vou te dizer? Eu acho que essas coisas elas são necessárias, entendeu? É, mas eu acho que elas fazem parte de uma forma de eu canalizar, de eu ter uma identificação, das pessoas que andam comigo me identificarem, me acharem dentro de um universo muito grande. Elas são importantes, sim, mas elas nunca devem ser maior do que aquele que nós pregamos, entendeu? Então, assim, a logomarca da minha igreja, a logomarca do meu ministério, o meu nome, ele não pode ser maior do que o nome de Jesus. Porque senão tá tudo errado, entendeu? Sim. Se o meu nome, se o coice no capeta é muito maior do que aquele que é capaz de dar o coice no capeta, tá tudo errado. Entendeu? Então, eu acho que assim, uma marca bacana, ela faz parte daquilo assim que a gente faz para identificação. É como o meu nome. O meu nome, meu endereço, elas são coisas que ajudam a eu ser identificado, a eu ser encontrado. Se você me mandar um pacote daí, se você for me mandar erva de chimarrão de Santa Maria para cá, você precisa saber o meu nome, o meu endereço, para que a erva chegue aqui em casa. Erva de chimarrão, gente, para quem entrou agora, erva de chimarrão. Entendeu? Então, essas coisas, então, o nome, a logomarca, elas são importantes, principalmente agora que a gente vive num ambiente digital globalizado, elas são necessárias para que a gente tenha a identificação, para que a gente se ache. Mas isso não pode ser maior do que o nome de Jesus. Aquele nome que nós cantamos, aquele nome que nós pregamos, é aquele nome que nós amamos. Não pode ser maior. Se for maior, sabe? A gente costuma brincar, assim, né? Tem aquela piada de que tá lá, assim, aí tem o nome
do pastor da igreja, ministério, pá. E aí o nome de Jesus, ele está lá na segunda página, na terceira página. Assim, sabe, gente, é o ministério de Jesus. Ele é o maior, ele é o mais importante. As placas, elas são uma coisa, sabe, que elas identificam, mas elas não podem ser a essência. Eu não posso ficar assim, eu sou batista. A gente assim, eu tenho uma brincadeira, assim, que é aquela coisa assim, eu acordo todo dia, olho no espelho de manhã, a primeira coisa que eu faço é assim, eu sou batista. Isso é uma brincadeira, gente, isso é uma piada. Isso não pode ser assim. Se tem uma coisa que eu tenho que bater aqui, é assim, que Jesus teve misericórdia de mim, me amou tanto, que morreu por mim. E eu sou digno dessa graça. E hoje se renovou sobre a minha vida a graça dele. Isso que eu tenho que ter, a alegria, a gratidão. É outra coisa. Né? É outra forma de olhar. Se a gente não está olhando desse jeito, tá fora. E assim, tem muita gente, a história revela muita coisa, muita gente que começou bem, começou certinho, e daí ela foi se perdendo, entendeu? Porque tem algumas coisas que vão assim, cara, a fama é um problema sério. Entendeu? Assim, a exposição, ela é uma coisa muito séria. E tem gente que não consegue se dar bem com isso. Você vai, sabe, vai entrando a fama, vai entrando a grana, e daí, de repente, Jesus vai ficando em segundo plano. E aí, aquilo que falou ainda um pouco da intenção, a intenção do nosso coração vai mudando, sem a gente perceber. Isso é. E aí é que derruba, aí é que cai ministério, aí é que cai. Aí que a vaca vai pro brejo. É verdade. E estava até agora, que eu dei muito tempo aula de design, né, para a internet. Então, uma das coisas do design que é interessante é que o design traz segurança na compra do produto, né? Tu pega, vamos dizer assim, que o designer ele é responsável pela compra do arroz e a empresa para que a pessoa continue comprando o arroz, né? Então, nisso, a gente está tendo muitas igrejas assim que elas estão tentando fazer, não estou dizendo que é certo ou errado, né? Eu acho que tem uns pontos que eu concordo com isso, né? Mas agora aqui estamos para ouvir muito da sua opinião aqui. Então tem muitas igrejas que elas estão reformulando todo o ambiente da igreja para dar esse caráter de mais confiança, né? E de fato, eu lembro de um caso que eu usava em sala de aula de duas empresas, uma era de São Paulo e uma era aqui do Sul, onde as duas empresas faziam a mesma coisa. Era o mesmo trabalho que as duas empresas faziam. Elas trabalhavam com construções de prédios gigantes, assim, né? Até uma delas trabalhando na construção do prédio novo do Mercado Livre, que foi uma construção monumental, né? E essa aqui do Sul, até então, ela era melhor do que a de São Paulo. Só que quando tu pegava a identidade visual dessa aqui do Sul, era muito feia. Era muito ruim. Mal trabalhada, mal cuidada, né? Já a identidade visual dessa São Paulo era uma coisa linda. Era uma coisa assim, tu dá vontade de tu ligar na hora para lá e dizer, sei lá, vem me buscar, constrói qualquer coisa para mim, vocês são muito bons, né? Então, tem muitas igrejas que estão mudando a pintura interna, né? Essa moda agora da as paredes cinzas e preto, né? Confesso que eu acho muito bonito, né? Até
Já estou tentando cativar aos poucos o pastor Levi, sei que ele está aqui, né? Estou entregando já meu plano aqui para ele, né? Que é uma coisa que eu acho bonito. Então, às vezes, vou tentando ajustar os bancos para ficar mais confortável também para os membros, né? Vai instalar ar-condicionado, tudo isso. De alguma forma, às vezes, realmente, para mostrar que o ambiente ele é de maior qualidade, certo? Então, nisso temos igrejas, por exemplo, aqui conosco, nas redes de jovens, né? Nós fazemos aquela luz apagada, né? A gente gosta, o pessoal gosta bastante, né? Tem igreja, já no domingo é uma coisa que é mais, conosco é mais conservador isso, né? A luz é acesa, tudo mais. Mas temos essas igrejas que estão entrando nessa onda, onde a luz é apagada e de alguma forma, a iluminação, a, a iluminação, as cores, a recepção, toda essa questão da identidade visual, tudo isso impacta, certo? Impacta naquele cara que está vindo visitar a igreja. E de alguma forma as pessoas acabam, às vezes, querendo ou não, né, escolhendo igrejas ou indo em igrejas que elas têm um apelo visual melhor e maior. E você, né, não é bem uma pergunta que eu estou te fazendo, é um conjunto de colocações, mas o que você colabora com esse pensamento, com essas colocações? Sabe, quando você estava falando das duas empresas lá, a de São Paulo No e a sul de da São Paulo. Sul aí, que tinha a questão do site, do ambiente e tudo, eu estava lembrando aqui assim, que é exatamente o que Jesus falou dos fariseus, que eles eram como um sepulcro caiado, não é? Que era super bonitinho por fora e podre por dentro. Então, por fora lá, o túmulo estava bonitão, estava pintado, estava legalzão. E quando eu entrava, ele estava podre igual qualquer outro túmulo. Então, esse tipo de coisa, a gente tem que ter esse cuidado. Para a gente não ser só para gente não ser só uma aparência. Cara, aí essa coisa sabe, da coisa toda escurinha, da iluminação, isso aí, isso é uma coisa muito pessoal. Do ponto de vista técnico, eu posso entender algumas coisas. Entendeu? Quando você pinta as paredes da igreja de preto, o teto da igreja de preto, você facilita algumas coisas. Então, você facilita a iluminação, você facilita a questão da projeção, é, é, o ambiente tecnológico. Vai falando para o pastor Levi ouvir aí. O ambiente tecnológico que você quer criar, você acaba facilitando para algumas coisas. Então, você pensa que num auditório grande, onde você tem o teto preto, tudo que você pendurar nele, que é preto, some. Então, de repente, se eu estou num ambiente grande, que tem uma passarela lá em cima, e eu tenho pessoas caminhando nessa passarela durante o culto, ninguém aqui embaixo percebe. Ah, mas por que eu vou ter uma passarela no teto da igreja? Se é uma igreja grande, é uma igreja que faz muitos eventos, então eu tenho um espetáculo teatral, que eu tenho efeitos especiais, que uma coisa tem que subir, a outra tem que descer, muda um foco de luz do lugar, que aí tem que ser manual. Eu tenho uma pessoa andando lá em cima para fazer essas coisas e ninguém percebe. Então, para isso, do ponto de vista técnico, eu posso, entendeu? Assim, essa seria a razão dessas coisas assim pretas, essas coisas escuras, essa facilidade de você esconder
todo esse É para funcional, não é somente estético, mas é funcional também. ele é funcional. Eu diria que a coisa é mais, ela é muito mais funcional do que estético, entendeu? Então assim, as casas de show só assim, total, não é uma característica estética, ela é uma característica funcional, porque para os eventos, os shows que vão ter, você tá tudo escuro, entendeu? Ele não tem uma assinatura, então ele some. Então, se um dia você tem um show gospel, você vai lá, faz o cenário, faz a iluminação que for e tá jóia. No outro dia, se você tiver um show de samba, você mudou o cenário lá e tá tudo jóia, tá tudo certo. Agora, se você está num ambiente que é claro, que é o clube da cidade, que tem os logos do clube, e aí determinadas coisas que vai fazer, você não pode fazer porque o logo do clube, da empresa, está estampado na parede e aquele tipo de evento, de show que vai fazer, fere os princípios da empresa, daquele logo que está na parede. Então, entendeu? Para essa aí aquilo lá já não pode fazer, você teria que cobrir o logo, uma série de coisas funcionais. Então eu entendo essa questão totalmente funcional, não estética. E assim, cara, certo e errado assim, eu não entendo assim, tudo de novo eu volto. É a intenção, cara. É a intenção. Por que você vai? Por que você vai falar? Por que você vai fazer? Por que vai fazer? Eu vou deixar tudo escuro. Entende assim? Qual que é o objetivo disso? Entende assim? O objetivo disso exalta o nome do Senhor ou não exalta? Então, assim, mas aí não sou eu que vou julgar, entendeu? Eu vejo, para mim, isso é uma decisão. Para mim, seria uma decisão técnica, entendeu? Se alguém vai me pedir a minha opinião, eu disse assim, o qual tecnicamente são isso que você quer fazer. Porque o que acontece? Eu chego em muitos ambientes que eu vou ter que colocar. Muitas igrejas chegam lá e vão, não, a gente precisa colocar iluminação, porque a gente quer fazer vídeo. Então tem que colocar um monte de refletor, moving head, que são aquelas luzes que se movimentam para todos os lados, colorido, muda de cor. E isso, hoje tem uns pequenininhos, mas eles já foram maiores. Aí você coloca 30 daqueles, aquilo não some num teto branco. Aquilo não some num teto prateado com parede branca e com piso branco. Então aquilo na realidade grita. Ele ele não é o normal da igreja. Quando você vai e o teto ficou preto, eu vou te dizer que muita gente vai entrar e vai sair da igreja, e se você disser que tinha iluminação lá, a pessoa não vai saber que tinha. Ela nem percebe, some, entendeu? Então ele tem uma função funcional, mas que ela tem também uma função psicológica na coisa. De eu sumir com aquilo lá, de eu tirar o foco daquilo. Você entendeu? De repente eu tenho a iluminação causando os efeitos, promovendo porque essa coisa da iluminação, a luz ela ajuda a iluminar, claro, né? E quando eu falo de luzes coloridas, eu estou falando de criar ambientes. E aí quando a gente assiste um espetáculo teatral, um espetáculo musical, ou mesmo um show, a iluminação ela ajuda a contar aquela história.
Então, eu posso, se a gente estiver fazendo uma encenação, que é uma das coisas que a gente faz aqui em São José dos Campos, que a Igreja da Cidade faz, o que é muito bacana, tem um espetáculo de Páscoa todo ano. Esse ano, por causa da pandemia, a gente não teve. A gente reprisou no YouTube do ano passado. Eu acho que isso está no canal da Igreja da Cidade. Se o pessoal quiser procurar depois, Alto de Páscoa, Nexamá. Entra lá, olha. A gente conta uma história que é super conhecida, que é a história da ressurreição, da morte e da ressurreição de Jesus, a história da Páscoa. Então, o negócio é muito bem produzido, o figurino é todo de época, a maquiagem é jóia, o cenário é fantástico. E a iluminação, ela é fantástica, porque ela vem e complementa isso e ajuda a contar a história. Então você ajuda a criar a ambientação. Então tem um momento onde tem a tentação de Cristo, que a gente encena uma batalha espiritual acontecendo. Então você tem uma fumaça mais densa, que ela é fria, que é o ice fog, e o pessoal chama de gelo seco, que ela fica no chão, ela não espalha pelo ambiente. Então ela fica toda no chão, então ela cria aquela sensação de névoa e ali tem uma encenação de anjos e demônios lutando, enquanto Jesus está no Getsemane orando. Sabe? E a luz está dando o clima para aquilo lá, aquele clima pesado, sabe? Aquele clima de guerra, de dor, e Jesus está lá sofrendo, orando. A iluminação, se eu tirar a luz desse momento, Não dá mais efeito, né? acabou. Entendeu? Simplesmente eu tirei tudo isso que eu contei aqui, ele enfraquece. Então, só que daí eu tenho um monte de coisa. E aí, se eu tenho um teto branco, com paredes brancas, isso aqui tudo, eu boto aquela parafernália toda lá, vai ficar um monte de gente olhando para cima, vendo os negocinhos balançar e não presta atenção no que tem que prestar atenção. Então, a ideia por trás dessa coisa de pintar de preto, tudo, é justamente eu botar o foco ali, no cenário que está iluminado. Então, seja no palco, no púlpito, no cenário, aonde eu estou iluminando e eu preciso que o foco esteja. Sim. Essa é a minha visão desse negócio. Às vezes a gente tem muita essa falas do tipo assim, ó. Porque, às vezes eu vejo que as pessoas têm falas que não se encaixam na realidade, né? Não, a gente tem que ir na igreja para adorar a Deus, a gente não tem que ficar se preocupando com essas coisas. Mas no próprio design existe uma área que eu estudei muito em agência publicitária, que é a chamada UX Design, que é justamente essa questão da experiência do usuário no ambiente digital, interação com o presencial. E na prática a gente percebe que não é assim. Na prática, vamos botar uma janela e não vamos colocar, vamos fazer o reboco meio mal feito ali, não vamos pintar então a igreja, né? Se a questão realmente é assim. Mas fantástico, sim. Aqui é uma contribuição da Pamela. A igreja não pode estar alienada aos avanços da sociedade. Hoje, a sociedade como um todo caminha para um cuidado com a experiência, com o ambiente e com a identidade. Eu concordo em parte, entendeu? Eu acho que a gente não pode estar alienado. Mas eu também acho que a gente não pode... Eu acho que muita gente se perde no querer parecer com, sabe, com outro ambiente. Então, às vezes eu quero, beleza. Eu vou entender assim, o Paulo dizendo assim que eu me fiz de louco para ganhar os loucos. Eu vou chegar lá assim, agora eu vou meter uma boate aqui dentro para poder ganhar os boêmios também.
Não, gente. Então vamos ter cuidado com a coisa. Vamos, sabe, aquela coisa da essência. É a, eu entender como é que está a cultura, como é que está a tecnologia, isso aqui tudo é importante. Mas eu preciso guardar o foco e a essência da santidade. Entendeu? Isso eu não posso abrir mão. Eu concordo com a coisa que a gente não pode estar alienado, mas eu tenho que cuidar que nessa coisa de eu não estar alienado, eu não entro na onda de eu vou, sabe, eu vou fazer algumas coisas que não tem diferença nenhuma do que eu vejo lá no baile funk. Eu não vou entrar no mérito da questão se o funk ou não funk, isso aqui tudo. A única coisa é que é o seguinte, quando Jesus está na coisa, tem que ser diferente. Entendeu? E aí, alguns eventos do Dia do Trono, a gente chegava e aí as pessoas costumavam chegar antes da banda chegar no horário marcado para começar o show. E aí às vezes tinha outra banda tocando, às vezes tinha DJ. E, cara, não foi uma, ou duas, ou três, ou quatro vezes que eu me deparei com a cena grotesca. Absolutamente grotesca. Repugnante. Como diria um dos nossos ministros do STF, nefasta. De chegar lá e tá tocando um funk gospel. Beleza, o funk gospel, a letra tava legal, tava tudo jóia, até aí tava tudo bem. Só que aí eu olhava para os lados e as meninas estavam dançando igual o funk daqueles mais podres possíveis. A mesma dança sensual, a mesma dança depravada, elas estavam repetindo a mesma coisa. Aí não dá, gente. Entendeu? Aí não dá. Se for pra gente, sabe, pra gente criar tudo isso aqui para as pessoas, e aí assim, não, mas é gente que não é crente. Não. Era gente crente. Porque você via na roupinha. E você via lá cantando todas as músicas e às vezes você via assim com a Bíblia embaixo do braço. E dançando aquela dancinha. Porque de repente virou um ambiente propício para você extravasar aquilo. Principalmente quando você vai para uma casa de show ou então para um lugar, o show é num lugar aberto, você não está dentro da igreja. E aí tá tudo escuro, você não tá na igreja, as pessoas, seu pai, sua mãe, seu pastor, o diácono, a diaconisa não tá ali na volta, eu agora posso, desculpa a expressão, posso soltar a franga. Entendeu? E dançar igual, assim, pode me acabar de dançar. Aí a gente perdeu o foco. Sim, Não. verdade. Temos, pessoal, ainda temos 13 minutos. Se alguém quiser largar uma pergunta aqui, pode largar. Temos aqui uma do João. Já vou deixar minha pergunta. Levando em consideração a atualidade em que vivemos e a questão do marketing ser muito forte em vários âmbitos, como lidar com a relação do evangelismo, ID, e o marketing? De modo que a apresentação da igreja não se sobressaia ao foco real, apresentar Jesus às pessoas, entendendo também que devemos fazer tudo com excelência. O foco da mensagem precisa ser Jesus. Né? Então eu preciso comunicar Jesus. Não posso perder a visão disso aí. Você imagina que eu estava contando aqui um pouco do espetáculo
de Páscoa, aqui o alto de Páscoa, que a gente faz aqui na igreja da cidade. Você imagina que no final, o ponto mais alto do espetáculo não é Jesus ressuscitando. Aí eu faço uma ressurreição de Jesus lá assim, muito pequenininho, muito isso aqui tudo, mas aí eu chego e coloco a entrada do iluminador. O iluminador entra assim, voando no palco, com todas as luzes nele. Gente, aplauso pro nosso iluminador. O meu marketing está todo errado, entendeu? A minha forma de comunicar, e eu fiz questão de usar o iluminador para não colocar o cantor, o pastor, isso aqui tudo, assim, um exemplo exagerado. Não, gente, eu estou falando sobre a Páscoa, porque que Jesus ressuscitou. Então, o ponto mais alto tem que ser Jesus ressuscitado. O ponto alto da mensagem. E aquilo ali eu tenho que comunicar. E todo o resto tem que ser menor do que isso. Sabe, as pessoas que fizeram num ambiente... Esse é um espetáculo grandioso, são 2.000 pessoas, 2.000 voluntários trabalhando num evento desses. Então assim... o trabalho das pessoas é muito legal, as pessoas precisam ter o seu reconhecimento, ter o seu agradecimento, mas isso não pode ser maior do que a mensagem que a gente está pregando. Né? Então, assim, do ponto de vista de marketing, do ponto de vista do evangelho, da essência do ser, do proclamar o evangelho, da santidade, assim, o maior tem que ser a mensagem que nós estamos pregando. Então, João, o marketing, ele não pode, Jesus não pode ser menor do que todo o resto. Jesus tem que ser sempre maior, Jesus tem que ser sempre o foco. Muito bom, muito bom. Então, vou fazer a pergunta do início. Agora tudo isso que a gente falou aqui foi muito bom. Agora nos resume uma resposta com a pergunta do início. Jesus e a igreja precisam de publicidade? Vou te responder de novo o que eu respondi no início. Jesus não precisa de publicidade. Ponto. A igreja pode usar a publicidade, pode usar a propagação nas mídias sociais, né? A forma de propaganda como propagação, como difusão, o marketing. Eu acho que a igreja pode usar dessas ferramentas para cumprir a sua missão de pregar o evangelho a toda criatura. E isso eu vejo que assim o marketing, a publicidade, ela pode nos ajudar. Elas são ferramentas muito importantes nos nossos dias. Mas, de novo, eu falo aqui como assim, Jesus viveu numa época que não tinha nada disso. Sermão no Monte. Jesus pregou, a Bíblia fala que tinha quantas pessoas lá? Fala em 5.000 homens. E aí contando, e aí fazendo a conta de que assim, não se contava mulheres nem crianças, a gente tem, assim, os estudiosos calculam que devia ter entre 12 e 15 mil pessoas lá. Como é que Jesus falou sem sistema de som, sem microfone, sem celular, sem uma live no Instagram, sabe? Sem uma rádio AM, FM, sem um megafone? Como é que ele falou para, vamos lá, 15 mil pessoas? Como? Aí, assim, eu tive na Turquia, num auditório onde Paulo pregou para os Efésios. É um auditório de aproximadamente 25 mil lugares. Então é um anfiteatro todo de pedra. O palco está lá embaixo e ele é então, um semicírculo.
E você tem lá. E aí eu fui, na época a gente estava gravando na Turquia, estava eu, a Ana Paula e a Ezenete. E aí a gente foi conhecer esse lugar e eu subi para gravar um vídeo e a Ana Paula ficou conversando com a Ezenete onde era o palco, lá embaixo. E sem microfone, sem nada, eu conseguia ouvir a Ana Paula conversando com a Ezenete, lá de baixo. Quer dizer, agora, como que isso acontecia? Quando você estava lá em cima, no último assento daquele auditório, você olhava assim, na direção oposta, seria assim, atrás do palco, você via nitidamente um caminho e lá no fundo o mar. O que os caras, os efésios, eles fizeram? Eles construíram aquele auditório aproveitando uma corrente de ar marítima. Então essa corrente de ar propagava o som de uma forma que todos conseguiam ouvir. Sabe? Usar a cabeça. Então, assim, Jesus precisa de publicidade? Ele precisa do Instagram, do Facebook? Não. Porque se ele quiser falar, ele vai... Cara, a gente tem uma história lá que quando o profeta não quis falar, Deus usou a mula. Então, assim, ele vai usar o que tiver que usar, ele vai fazer o que ele precisar fazer para se comunicar. E pode também usar as mídias sociais, pode também usar a publicidade. Então, assim, Jesus é todo poderoso. Ele não precisa. Eu entendo que a igreja ela deve usar as ferramentas que existem hoje tecnológicas de forma equilibrada, focada, para poder propagar o evangelho de forma excelente, de forma bem feita, de forma bonita, porque uma coisa que a gente precisa entender, e sempre foi o nosso foco por diante do trono, que era assim, a gente quer fazer bem feito. A gente não quer que as pessoas olhem para a gente e digam assim, os crentes, eles fazem sempre as coisas meia boca. Na época que a gente começou, essa era assim que a gente era conhecido. Não tinha preocupação com a qualidade, não tinha um conhecimento técnico, um preocupar com isso. Então, hoje, você vê o uso da tecnologia nas mais diversas, música, cinema, televisão. Você vê tanta coisa ruim feita de uma forma tão bonita e tão bem feita, porque é que nós, que temos uma mensagem tão importante, temos a mais importante das mensagens para comunicar, porque é que nós vamos fazer mal feito. Sabe, porque a tranqueira, a pornografia, a sensualidade, a mentira, tá aí e os caras usam só o que tem de mais bonito, de mais tecnológico para poder vender o peixe deles e propagar a mensagem deles. Nós precisamos fazer melhor ainda. Entendeu? Então, assim, esse é o meu ponto de vista. Isso sempre foi o que norteou a minha carreira profissional e a minha carreira ministerial. Então, assim, talvez muita gente que entrou aqui, passou, que já me conhece do ambiente profissional, sabe tudo assim, o André é chato, o André pega no pé, o André é exigente, o André é mala. Mas é porque, assim, eu tenho
eu tenho uma coisa assim que eu não posso. O que eu tenho para falar, ele é muito melhor do que a carreta furacão tem para falar. Entendeu? Então, assim, e aí por aí afora, poderia elencar mais um monte de coisa, mas isso eu não vou falar. Então eu acho assim que a gente precisa ser inteligente, a gente precisa ser espertos, criativos, e usar as tecnologias, usar as ferramentas, gente. É isso aí. Sensacional. Uma última contribuição aqui da Pamela, né? As ferramentas mudam, mas o principal é a mensagem. Verdade, né? Eu atuo na MPC Brasil, e a MPC Brasil tem um lema que eu gosto bastante, né? Que é ao compasso dos tempos, mas ancorado na rocha. Não. Muito bom, assim, acho que se aplica muita coisa isso, né? Tá. Andrezão, muito obrigado. Valeu mesmo pelo teu tempo, pela tua disposição aí. E glórias a Deus pelo Instagram. Glória a Deus pelo Instagram. Por isso que eu digo assim, fica uma mensagem, gente. Usem o Instagram bem. Usem, legal, sabe? Não fica. Não usa ele para. A gente sempre tira uma foto do prato que a gente come, da comida, do churrasco que a gente faz. Beleza, isso acaba acontecendo, entendeu? Mas vamos usar ele de uma forma que a gente consiga comunicar o Evangelho da forma como ele é, entendeu? Assim, que ele muda histórias, de que ele muda vidas, né? Então... Só um pouquinho. Oi? Hoje é o Dia Mundial da Criatividade e Inovação. Olha só, nossa numa live sobre criatividade e inovação. Né? Nosso dia. Ô André, muito obrigado aí, cara. Valeu mesmo, deu para aprender bastante. E acredito que muita gente esclareceu dúvidas ou... Eu acho que, como eu sou professor, eu falo bastante, eu gosto muito de falar que a primeira libertação que a pessoa tem que ter na mente dela. Então, momentos como esse, eu acho que proporcionam várias libertações de conceitos, nos dão uma outra visão, né? Nos despertam, transformam nossa mente. Então, obrigado aí por ser instrumento de Deus, por tu se disponibilizar e estar conosco aí, valeu mesmo. Né? E tenha certeza, né, que se o teu número do WhatsApp não mudar, e mesmo que mude, a gente vai te chamar de novo aí uma outra hora. Beleza, certo? Vamos aí. Beleza, ó, aí, ó. Tem um churrasco pra ti aí, ó, aí na tela aí, ó. Cadê? Silva Ramos aí, só fazer churrasco tá pago depois. Então, André, finaliza orando para nós aí, né? Orando. Temos os segundos. Vai lá, ora para nós aí. Senhor Jesus, nós queremos, ó Pai, te agradecer por esse momento e pedir a tua bênção sobre cada um que está aqui, para que nós possamos nunca perder o nosso foco em Ti e na propagação das boas novas do Evangelho, Pai. Obrigado por esse tempo e abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém. Coração relâmpago. Relâmpago. Beijo, pessoal. Obrigado.